O dia em que a mulher perdeu seu valor. Você sabe quando foi? Esse é o 6º episódio da série Desmascarando o Patriarcado. A humanidade está sofrendo um processo de extinção dos seus valores. A gente tem acompanhado crianças torturando cachorros, mulheres sofrendo com todo tipo de violência bárbara, milionários envolvidos em esquemas de pedofilia, ameaças nucleares. No meio disso tudo, muita gente está se perguntando onde é que a gente vai parar. Muitas pessoas estão tentando entender quem são os culpados, mas eu percebo o quanto ainda é difícil unir todas as pontas dessa teia para entender como que todos esses eventos se relacionam. É óbvio que tudo isso tem relação com o patriarcado, mas quando a gente vai um pouquinho mais lá no fundo, a gente percebe que toda essa barbárie tem uma mesma origem. Tudo isso começa nos valores. E é por isso que o tema de hoje é o colapso dos valores. Esse processo de colapso dos valores, ele está em um estágio tão avançado que quando a gente consulta as pessoas ao nosso redor, a gente percebe que elas sequer sabem o significado de valor. Mas não saber o significado de valor não é culpa nem falha de ninguém, tá, gente? Isso é o resultado desse sofisticado projeto colonizador de apagamento cultural que todos nós vivemos, principalmente quem mora no Brasil. Um projeto que nos ensinou que valor é a mesma coisa que preço. E sabe por que fizeram isso? Porque vivemos em um sistema que gira em torno do capital. Um sistema capitalista. Por isso, ele pegou o nosso maior bem, que são os nossos valores, e transformou em um conceito mercadológico. Ou seja, ele transformou valor em preço. Só que preço e valor são coisas completamente diferentes. Diante disso, eu percebi que para conseguir falar sobre valores, eu precisaria primeiro explicar o que é valor. Então vem comigo. A palavra valor, ela vem do latim. O seu significado original tem relação com força, saúde, vigor. Ou seja, valor é a potência de alguém ou de alguma coisa. Então, quando a gente entende que os nossos valores é a nossa potência, nossas habilidades, nossas virtudes, surge uma nova questão. Quando que a humanidade rompeu com seus valores? É aí que entra a mulher. Eu não sei se vocês sabem, mas antes do surgimento das sociedades patriarcais, existiam outros tipos de sociedades. Sociedades onde as mulheres eram respeitadas, valorizadas. Essas eram sociedades matriarcais. Eu não vou avançar nesse tema no vídeo de hoje, porque o foco é outro. Mas por que eu trouxe essa informação? Porque antes do patriarcado existia respeito. Os valores eles eram exercidos em toda a sua plenitude. Portanto, o surgimento do patriarcado representa um marco temporal, porque daí em diante ocorre uma ruptura no modo de viver da nossa espécie. E no centro dessa ruptura estão os valores. Porque do momento em que a humanidade rompeu com seus valores, a mulher passou a ser vista e tratada de forma diferente, quase que como uma outra espécie, mas inferior. Então, o patriarcado ele não é apenas um sistema de dominação da mulher, de apagamento cultural e de devastação territorial. Antes, ele é um pacto de rompimento com os valores. E a partir desse rompimento, a gente começa a colher os frutos desse impacto. Obviamente que as mulheres foram as primeiras a serem impactadas. As mulheres não, as mães foram as primeiras a serem impactadas. Porque nesse tempo as sociedades eram matriarcais e as mães eram o centro da sociedade. Então, as mães, que antes eram um símbolo de união e cuidado para toda a comunidade, foram as primeiras a perder o seu valor. Se a mãe, que era a fonte da vida, perdeu o seu valor, na sequência, todas as outras mulheres também perderam o valor. E, portanto, passaram a ser escravizadas. Junto disso, o corpo da mulher também perde o seu valor e se torna objeto de usos e abusos masculinos. Quando o simbolismo da mãe perde o seu valor, a floresta, que antes era vista como a mãe de toda a comunidade, também perde o seu valor. Portanto, devastar as florestas se transforma em um comportamento natural. Essa ruptura com os valores foi como uma bola de neve. Em um movimento crescente, todos os valores foram sendo desmontados. Os rios, as árvores, as crianças, os mais velhos, tudo foi perdendo valor. Era tanta desvalorização que começaram a surgir categorias daquilo que supostamente ainda tinha valor para aquilo que já não tinha mais nenhum valor. E foi dessa categorização que surgiram as castas, ou as classes sociais. E não foram apenas as pessoas, animais e outros tipos de seres que perderam valor, não, tá? O trabalho manual foi completamente desvalorizado. As atividades agrícolas também foram desvalorizadas, porque parecia mais interessante comprar os alimentos do que cultivá-los. Nesse ritmo, tudo foi perdendo o seu valor. As manifestações populares, os costumes, o respeito, a verdade perdeu o seu valor. E foi assim
que chegamos até aqui, em um mundo onde o respeito virou lenda, onde a mentira tem mais valor que a verdade. Por isso é tão importante estudar, ter senso crítico, saber o significado de cada palavra que a gente fala, porque nem tudo é o que parece ser. No passado, ter honra era sagrado. Ser uma pessoa respeitosa também era sagrado. Falar a verdade era sagrado. No momento em que rompemos com os nossos valores, rompemos com o sagrado. E eu não tô falando sobre religião não, tá, gente? Porque sagrado e religião são coisas completamente diferentes. Assim como valor e preço também são coisas diferentes. Então, romper com os nossos valores foi a dessacralização da vida. Transformar valores em preço foi a capitalização da vida. Cuidado com o significado das palavras. Essa era a mensagem que o Nego Bispo estava o tempo todo tentando nos dizer, mas nem todo mundo conseguia entender, que não dava tempo, tinha que rolar pro próximo vídeo. Então, se nada disso fizer sentido pra você, rola pro próximo. Mas se fizer sentido pra você, vem, segue. Vamos trilhar essa jornada juntas. Até mais.